Mas tá frio, hein? Você tá maluco, velho? Que frio é esse? E aí, galera, beleza? Eu sou o Guilherme Andraus e hoje eu estou aqui para poder falar com vocês sobre um aquário de 200 litros que você vai gastar muito pouco por mês para manter este aquário. Será que realmente é possível eu ter um aquário relativamente grande sem gastar muito por mês? Sim, é possível. Aí vai depender do seu gosto e vai depender um pouco também do seu esforço. O que eu quero mostrar para vocês hoje é que um aquário de 200 litros marinho ou um biótopo aí do ciclídeos africanos ou até mesmo um plantado, ele vai ter um gasto mensal e esse gasto, todo mês você vai ter que investir em alguma coisa, ou então você vai ter que investir algo para longo prazo, porém fatiado em meses. Nesse tipo de aquário você não vai precisar fazer isso. E é por isso que eu vejo hoje o estilo amazônico, um aquário mais simples assim, como o melhor custo-benefício para uma montagem de um aquário. Tá? Então, por exemplo, se você monta um aquário de jumbos, você vai ter um gasto grande por mês, porque o aquário tem que ser bem grande, o peixe ele precisa de uma alimentação variada entre rações e uma alimentação viva ou morta, e aí você vai ter que ver aí o que é melhor para o seu peixe e também o custo-benefício para você. Então você vai ter esse gasto a mais aí nessa montagem, tá? Se você monta um marinho, outros aquários é a mesma coisa. Todo mês você vai precisar investir em algo para poder manter aquele aquário, para manter os seus peixes. Nesse tipo de montagem, qual é o gasto que eu tenho por mês? Eu tenho apenas o gasto que todos nós temos, que é a energia elétrica. E a água eu gasto menos do que vocês possam pensar. A energia elétrica é lógico, isso são aquários de 200 litros, né? Para um ciclídeos africanos, por exemplo, um aquário plantado, é basicamente a mesma coisa. Vai usar termostatos, vai usar filtro, vai usar uma iluminação. É claro que a iluminação que eu utilizo aqui é mais fraca do que se eu fosse colocar plantas aqui neste aquário, porque aí eu ia ter que melhorar a iluminação, colocar uma iluminação mais forte, aí o gasto ia ser maior. Então assim, a energia elétrica, eu tenho aqui um termostato de 200 watts, tem uma lâmpada super simples que eu já mostrei para vocês aí no canal, uma lâmpada que eu comprei em uma hidráulica aqui perto de casa, e eu tenho um filtro que é um filtro de 980 litro-horas que também não puxa tanta energia assim, tá? Então é um filtro mais fraco. Mas por que eu tenho um filtro menor para um aquário de 200 litros? Que na teoria teria que ser um filtro muito maior, né? Um SAMP até mesmo, um SAMP lateral, quem sabe, para poder tocar aí certinho. Porque o tipo de peixe que se coloca nessa montagem são peixes pequenos, tá? Eu poderia colocar peixes maiores? Poderia, mas pensando em economia, eu coloquei peixes pequenos, tá? Então os peixes que tem aqui são neon, sodóstomos, tetranegro, mato grosso, coridora. E esses peixes, o gasto deles, tanto de ração quanto para filtragem até mesmo, é muito baixo, tá? Então um potinho de ração aqui dura bastante tempo, dura meses aqui um potinho de ração, porque são peixes pequenos que não comem muito. Isso porque eu alimento eles 2 vezes por dia, então eu distribuo um pouco de manhã e um pouco à noite, tá? E eles comem muito pouco mesmo. Então aí eu já tenho o primeiro lucro com relação a outras montagens. Então, a primeira economia com relação a outras montagens, que é a ração. Então a ração deles é bem pouca, e se eu tivesse peixes maiores seria mais ração, seria mais gasto. Segunda economia é a questão da filtragem, da energia. Então se eu tenho peixes pequenos, logo eles defecam menos, logo sujam menos a água, logo a minha filtragem não precisa ser uma buta filtragem, né? Então eu preciso apenas de um filtro que seja bom, é lógico que seja adequado para esse tipo de tamanho de aquário, mas não precisa ser um super filtro, porque os peixes não requer tanto assim. A terceira economia que eu tenho neste aquário é com relação à montagem mesmo deste aquário, tá? Tudo que tem aqui. Esse aquário tem um substrato da M-Breda, mas se você não tem condição de investir no substrato da M-Breda, pode usar outro substrato, tá? Se você tiver, vale a pena, porque é um substrato que
não segura sujeira, não cria algas. Então é um aquário que também ajuda aí no processo da filtragem do seu aquário e para manter a água saudável para os seus peixes. Mas Guilherme, não tem condições e tal, eu quero ir pro realmente gasto quase zero no aquário. Então você pode estar utilizando, por exemplo, areia de rio, ou se você souber, você pode lavar a areia de construção e colocar no seu aquário também, tá? Mas aí você precisa pesquisar um pouquinho mais, saber certinho como fazer esse processo, tá bom? Mas você pode colocar areia de rio também, que é bem baratinho, tá? Mas esse substrato aqui vale a pena investir, não é caro, eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba, tá ok? Em relação à ornamentação do aquário, o que eu posso colocar? Onde que eu compro essa galhada? Onde que eu compro? Pessoal, você não precisa comprar essas coisas, tá? Se você quiser comprar, você pode, tá? Porque às vezes é meio difícil de encontrar algo assim na natureza, né? Uma galhada bem top, com várias ramificações. Mas você pode se encontrar na natureza. Você pode utilizar vários tipos de raízes ou vários tipos de galhos, tá? De diversas árvores. Eu sempre dou exemplo de jabuticabeira, de goiabeira, de amendoeira até mesmo, né? Não vai cortar, pelo amor de Deus. Se você vê lá que, né, foi descartado, que houve uma poda e tal, né, pega lá, trata e põe no seu aquário. Ou quando você for numa represa, no rio, alguma coisa, vê lá, dá para levar para casa, beleza, traz, trata e põe no aquário, tá? Então você já eliminou um gasto aí. As folhas que eu coloco aqui são folhas de goiabeira. Então isso aqui você encontra em qualquer região, em qualquer cidade você encontra, tá? Você também tem a opção de colocar folhas de amendoeira, mas que ela vai se desfazer mais rápido, tá? Você pode colocar folhas de jabuticabeira, você pode colocar folhas de amoreira, mas também são folhas mais finas que vão se decompor mais rápido no seu aquário. Essas folhas de goiabeira, elas duram mais tempo no seu aquário, então com isso acaba sendo melhor para você e também aí vai durar mais tempo e você não vai precisar coletar outras folhas tão cedo. Com relação a TPA, Guilherme, como é a TPA desse aquário, o que você faz e tal? Pessoal, esse aquário aqui, a TPA dele é muito simples e eu faço tipo a cada um mês, às vezes até passa de um mês, porque pH ácido é muito difícil de ter amônia, tá? É quase impossível de ter amônia num pH ácido. E como são peixes pequenos, defecam pouco, como eu já falei para vocês, comem pouco, como eu já falei para vocês, e com isso o filtro consegue manter melhor a água, dar qualidade para a água. Então isso acaba reduzindo um pouco as TPAs que eu faço no aquário. Então, quando eu faço TPA, tiro aqui um balde de água, reponho um balde de água, e aí, de tempos em tempos, eu dou uma limpada no vidro, dou uma sifonada aqui no fundo e tal, mas isso reduz bastante mesmo com relação a outras montagens. Por exemplo, quando eu tinha um aquário de ciclídeos africanos, eu fazia a TPA às vezes semanalmente ou no máximo estourando de 15 dias. Aqui eu não preciso, então eu já eliminei mais um gasto, que é a água. Então assim, as pessoas falam, pô, eu quero montar um aquário, mas gasta muito dinheiro e tal. Então, se você quiser, né, eu estou proporcionando para vocês hoje uma opção, que é esse tipo de montagem, que é a montagem de um biótopo amazônico, ou então, se não quiser nem fazer biótopo, mas nesse estilo, seguindo esse estilo amazônico, tá? Eu tô te dando uma opção, se você quiser, montar um aquário dessa maneira, para você gastar menos e ter um aquário bem top na sua casa, beleza? Então é isso, pessoal, essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa o like, curta, compartilha e se inscreva aqui no canal Aquarismo Resenha, beleza? Tamo junto, é nóis, valeu e falou, pessoal!